muito obrigada, cumprimento todos que nos acompanham, todos os colegas que participam desse plenário virtual, aproveitando a presença do líder do governo, e haja visto o anúncio que o governador fez ontem na reunião com os deputados, de que no dia 24 agora o secretário Rocieli vai anunciar o calendário de retorno das aulas. Eu queria fazer um pedido, né? Primeiro dizer que fiquei feliz com a recuperação do secretário, mas fazer um pedido que assim, tomemos maior cuidado com o retorno às aulas, né, do que estamos lidando com a questão econômica, né? Eu entendo, eu mesma como deputada recebo uma série de cartas, uma série de e-mails de estabelecimentos de pequeno porte, principalmente, literalmente quebrando. Então, eu compreendo a necessidade dessa reabertura. Aliás, tenho apoiado essa reabertura responsável, da mesma maneira que apoiei o fechamento num primeiro momento. Mas, talvez, com relação às aulas, né, nós devêssemos ou devamos ter um pouco mais de cautela. Né? Eu entendo que muitos pais, muitas mães, principalmente, para poderem voltar ao trabalho, até precisam das instituições para deixarem suas crianças, mas eu quero crer que as famílias possam se organizar, né? E que seria o caso, pelo menos a meu ver, de nós observarmos um pouco mais os números, observarmos não só até esses últimos dias de junho, mas julho inteiro, né? Para, quiçá, voltarmos em agosto, ainda assim de maneira ponderada. Tem muita preocupação com a saúde das crianças, com a saúde dos adolescentes. Eu venho acompanhando os números da pandemia, né, desde que ela se iniciou do outro lado do mundo, e tem uma característica no Brasil que chama a atenção. No Brasil, existe um número maior de jovens, crianças, adolescentes e jovens contaminados, e mesmo em termos de mortalidade, de óbitos, os números de crianças, adolescentes e jovens são maiores no Brasil do que nos outros países. Né? Com isso, eu não estou fazendo nenhum tipo de terrorismo, não estou querendo colocar pânico, não é isso, até porque os nossos números absolutos, né, em termos de Brasil e São Paulo também, são elevados, mas proporcionalmente nós não estamos nos rankings, né, no início dos rankings dos países. Proporcionalmente, o Brasil está bem atrás de Espanha, Itália, Estados Unidos, a própria Suécia, Bélgica. Então, assim, os números absolutos assustam, mas proporcionalmente nós estamos numa situação um pouco menos drástica. Mas nós temos um número de jovens vítimas maior do que o número de jovens no exterior. Eu lembro que quando morreu a primeira criança na China, depois a primeira criança na França, a primeira criança na Inglaterra, foi uma comoção muito grande. Né? E no Brasil nós já temos vários bebês vítimas, né? Crianças vítimas. As pessoas podem dizer, mas havia comorbidades, em alguns casos comorbidades graves, mas o ponto é, os nossos números em termos de vítimas jovens, eles chamam a atenção. Por isso eu peço ainda maior cautela, eu sei que o governo tem cuidado, né, dessa questão, até hoje houve recusa aí em algumas regiões, fico triste, porque eu sei o tanto que os pequenos empreendedores estão esperando essa abertura, mas no que concerne às escolas, eu acredito que a cautela tenha que ser maior. Ainda que de maneira mais precária, muitos estão estudando à distância, materiais estão sendo distribuídos, né? Se eventualmente, na pior das hipóteses, uma criança precisa perder um ano na escola, né, para assegurar a vida, entendo que os efeitos são menos deletérios, do que no caso do empreendimento, que gera emprego, que dá emprego e assim por diante. Então, não sei qual seria o anúncio do secretário Rocieli no dia 24, mas fica aqui o pedido, né, de nós avaliarmos, não começar nada em termos educacionais presenciais no mês de julho. Vamos deixar para agosto, me parece ser algo mais seguro. Nos 5 minutos que me restam, eu queria, não sei nem se eu vou ter condições de voltar a esse tema, mas eu queria explicar por que eu tenho postado muitas vezes, né,
que o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, não é um criminoso e que não tem sentido essa discussão em termos de retirar o passaporte dele para ele não poder ir para o exterior. Mesmo as postagens dele hoje cedo, né, dizendo que ele quer sair logo do país, que ele está com medo de ser morto, está com medo de ser preso. Eu ando muito preocupada com essa banalização do uso do direito penal, né, do instituto da prisão, seja prisão temporária, seja prisão preventiva, seja prisão definitiva, que é aquela atribuída como pena. E por que eu digo isso? Porque nos últimos anos nós fomos expostos, né, a uma série de escândalos no âmbito do Mensalão, no âmbito do Petrolão, no âmbito da Operação Lava Jato e tantos outros casos que não receberam denominação, em que houve desvio de dinheiro público, fraudes, esquemas enormes de lavagem de dinheiro, corrupção. Né? Um dia eu explico aqui que corrupção lato sensu é diferente de corrupção estrito sensu, ou seja, corrupção da maneira como aparece na imprensa é diferente da corrupção técnica conforme prevista no Código Penal. Um dia eu explico isso aqui. Mas, assim, nós falávamos, né, num passado recente, de crimes mesmo. E agora, muitas pessoas, né, próximas do presidente vêm sofrendo investigações, buscas e apreensões, algumas até prisões, não por esses crimes mesmo, mas por falas, por postagens, por comportamento inadequado, tá? Para que fique claro, eu não estou falando do caso Queiroz, tá? Eu entendo que o caso Queiroz tem a mesma magnitude, né, desses outros casos que eu considero crime de verdade. Então, não é desse caso que eu estou falando. Eu estou falando desses inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, das quebras de sigilo de parlamentares sem nenhum indício, dos 2 procedimentos criminais instaurados contra o ex-ministro da Educação, um por causa de uma charge, né, de muito mau gosto, aliás, mas que não pode ser considerada criminosa. Né? Os defensores da liberdade de manifestação, com razão, estão indignados que o ministro da Justiça quer investigar uma charge feita, né, do Bolsonaro correndo na frente ou atrás do símbolo da suástica. Né? Todos estão indignados em investigar essa charge, mas acham natural que o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, responda criminalmente por uma charge da turma do Cebolinha. Né? Eu não consigo ver diferença. Né? Então, num caso não é crime porque é um jornalista e um cartunista, e no outro caso é crime porque é um ministro? Podemos todos dizer, e eu concordo, que é inadequado um ministro fazer esse tipo de postagem. Mas daí a chamar de crime tem uma distância muito grande. Né? Idem com relação à frase mal educada, grosseira, inadequada, frase que justificaria como justificou o afastamento dele, uma frase ofensiva, né, de crítica grotesca contra os ministros do Supremo. Ok, mas daí a falar em crime, né, aí a falar em crime colocado automaticamente dentro do inquérito que já existia para apurar toda e qualquer coisa. Então, eu gostaria de chamar as pessoas para uma racionalidade. Não é porque gostamos ou não gostamos, né, do presidente, dos ministros, que teremos que criminalizar tudo que eles falam, tudo que eles postam, tudo que eles defendem. Porque quem perde com esse tipo de criminalização não são eles, é a democracia. Né? Então, assim, nem tudo que é ruim, nem tudo que é inadequado, nem tudo que merece uma resposta tem que receber uma resposta penal. Né? Isso é importante de deixar claro. Infelizmente, hoje avisaram que nós não poderemos nos reescrever. Mas na segunda-feira, não tem comissão segunda, talvez terça eu consiga. Eu quero falar um pouquinho sobre os princípios que orientam o direito penal, o direito processual penal, para que a população também aprenda a respeitar, né? O que pode e o que não pode ser crime.
né? Nem tudo que a gente não gosta tem que ser tratado como criminoso. Então, o ministro da Educação, infelizmente, ele não foi um bom ministro, mas ele não é um criminoso, como não são as pessoas que estão sendo perseguidas como tais neste passado recente. Muito obrigada, bom fim de semana para todos, saúde, fiquem com Deus.